Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 89. A pergunta é a seguinte: que sucederá aos ímpios no dia do juízo? Segue a resposta. No dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo, e sob clara evidência e plena convicção das suas próprias consciências, terão pronunciada contra si a terrível, porém justa, sentença de condenação. Então, serão excluídos da presença favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo e com os seus santos, e com todos os santos anjos, e lançados no inferno, para serem punidos com tormentos indizíveis do corpo e da alma, com o diabo e seus anjos para sempre. Bem, vamos fazer a leitura de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, da segunda parte, que diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Pois bem, a situação é bem difícil para aqueles que estão à parte de Cristo Jesus. E isso também realça a graça divina para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque, na verdade, todos são pecadores. É fundamental nós frisarmos isso, porque a ideia não é que existe um grupo melhor do que o outro, porque um peca e o outro não peca. Todos são pecadores, não há quem não peque. Todos, portanto, merecem a condenação. E um dia todos estarão diante do Senhor. Todos os homens se colocarão diante do Senhor, todos verão a glória de Cristo. E uma vez que todos são merecedores do juízo, porque todos são pecadores, se dependesse dos homens, todos estariam condenados. Então, não existe nenhum homem, a não ser o próprio Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem, porque encarnou. Além dele, não há nenhum outro homem que realmente possa ser chamado, considerado justo. Portanto, todos os homens, comparecendo diante de Deus, merecem a punição. Pela graça do Senhor, obviamente, é que isso não acontece. Então, por causa da justiça de Cristo Jesus, por causa da cruz do Calvário, por ter assumido a nossa humanidade e tomado sobre si a condenação, a ira divina, aqueles que creem, aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram unidos pela graça, aqueles que foram unidos a Cristo Jesus para usufruir desta justiça que Jesus manifestou, dessa satisfação da justiça divina que Jesus cumpriu. Então, esses que estão unidos são livrados do dia do juízo final. Todos merecem, todos deveriam ser punidos, todos deveriam ser condenados. Mas, por causa de Cristo, unidos a Ele, então, uma vez que o pagamento já foi feito, lembre-se, Cristo realmente sofreu a morte física e sofreu a condenação, a ira divina sobre si. Inclusive, foi aos mortos, porque ele realmente morreu e sofreu em sua alma a dor, a angústia de estar sofrendo a ira divina. Então, tudo ele sofreu como punição da parte do Pai, e ele nos concede graciosamente, então, o livramento daquele dia, porque uma vez que ele já pagou, já sofreu, já teve em si a penalidade de nossos pecados, aquele dia final, portanto, não será mais necessário. Ele já fez o que tinha que ser feito. Mas, o que acontece? Todos os que estiverem sem Cristo terão que comparecer diante dele. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, o juízo já veio, o juízo do Senhor já foi derramado, a ira já foi derramada, já foi batido o martelo da sentença e Cristo foi condenado em nosso lugar. Então,
aqueles que estão em Cristo não precisam passar por isso. Por quê? Não vamos ter duas condenações, né? Não vamos ter dois momentos de juízo. Ele já passou pela ira divina, juízo em nosso lugar, então estão livrados. Mas aqueles que não estão em Cristo, vocês não estão em Cristo. Vocês não sofreram a condenação. Vocês não pagaram pelos seus pecados. Então, os que estão em Cristo vão ter que comparecer. Cristo compareceu perante o tribunal de Deus, sofreu o juízo em nosso lugar, então nos livrou daquele tribunal que virá. Mas os que estão sem Cristo vão ter que sofrer o momento do juízo final. Por quê? Porque todos os homens, e também até os anjos, eles têm que comparecer diante do tribunal divino, porque ele é o justo juiz de toda a terra e pede satisfações a todas as suas criaturas, claro, racionais, homens e anjos. E os pecadores sem Cristo, portanto, terão que responder a Deus diante do tribunal, do juiz. Eles têm que responder por todas as suas obras más. Olha, vocês fizeram tudo isso aqui de mal. E aí pense por cada pessoa, né? Não é uma generalização, não será um pagamento generalizado, todo mundo colocado no mesmo grupo e então independe do que fez. Não, a Bíblia diz cada um suas obras, portanto, cada um responderá a Deus pelas suas obras más. Mas você fez isso de mal, você fez isso de mal, você fez isso de mal, fez isso de mal. Então será colocado diante de todos a maldade de cada um. E é fundamental estarmos considerando que a consciência de cada um, a memória de cada um, vai acusar cada um. Ou seja, ninguém vai dizer assim, não, eu não fiz isso. A própria consciência estará acusando. Eu sei que eu fiz isso, né? Então, ninguém conseguirá se livrar das acusações. Por quê? Porque a própria consciência estará acusando o indivíduo. Então, cada um terá que responder diante de Deus pelas suas más obras, mas também por seus maus pensamentos e maus sentimentos. Ou seja, não apenas aquilo que fizeram diante dos homens, mas aquilo que fizeram em oculto diante de Deus. Ou seja, Deus conhece nosso interior, nossos sentimentos, nossos pensamentos, e, portanto, cada um responderá por eles também, uma vez que tudo que é pensado e é sentido é sentido e pensado diante do Senhor. Os sonhos, por exemplo, que os homens não conhecem, mas esses sonhos maus também são pecado contra o próprio Deus. E uma vez que eles estão sem a justiça do Senhor Jesus, terão que responder pelas suas ações, mas também pelos seus sentimentos e seus pensamentos. Também terão que responder a Deus por todas as negligências do bem, quando deveriam ter feito algo de bom para alguém e se omitiram e simplesmente se esquivaram. O Senhor Jesus, quando conta a parábola do bom samaritano, ele diz que um sacerdote e um levita que viram um homem que estava ao chão, depois de ter sido roubado e ferido, eles, em vez de acudirem, de socorrerem o homem, eles passaram. O que eles fizeram de passar por longe, porque não quiseram tocar naquele homem que poderia estar morto, para não se contaminar, coisas semelhantes, eles negligenciaram o bem, negligenciaram um ato bondoso que deveria ser o socorrer aquele homem. Então, os homens terão que responder porque negligenciaram o que é bom, o fazer o bem. Também terão que responder pela ingratidão com Deus que deu a vida e sustentou todos. Ou seja, Deus criou todas as coisas, não existe uma só que não tenha sido criada por Deus. Então, portanto, os anjos e os homens também foram criados por Deus. E, mesmo tendo sido criados por Deus, não dão graças a Deus por ter criado cada um deles. E não só criado, mas Deus criou e sustenta. A palavra do Senhor nos diz, Salmo 145, que Deus dá o alimento no seu tempo. Jesus disse que Ele sustenta até os passarinhos. Portanto, a criação é sustentada pela providência de Deus diária, graciosa, misericordiosa, bondosa. E os homens não agradeceram, os homens não deram glória a Deus, não louvaram o Senhor por ser tão bom em sustentar a sua criação, mesmo que ela não mereça. Portanto, os homens sem Cristo terão que responder a Deus pela ingratidão para com Ele, que criou e que sustenta.
Também terão que responder diante de Deus pelo desprezo para com Cristo e sua obra redentora. Ou seja, Cristo encarnou, foi à cruz, realizou toda a obra redentora, é anunciado pela igreja o evangelho da graça do Senhor, e os homens simplesmente desprezam, ignoram, ou mesmo ofendem, de forma que Cristo Jesus, que graciosamente se entregou na cruz, é desprezado. Portanto, vou ter que responder: por que desprezaram meu filho? Por que desprezaram a sua obra, que fora tão dura, tão difícil? Por que desprezaram? Eles vão ter que responder por isso. Também vão ter que responder porque resistiram ao chamado gracioso do Espírito Santo falando pela palavra. A palavra de Deus é a palavra do Espírito Santo. Ela é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, quando a palavra de Deus fala, é o Espírito falando. E os homens, ouvindo o Evangelho, que é a palavra do Senhor, e o Espírito Santo falando, simplesmente resistiram, negaram, desprezaram e não quiseram atender ao chamado gracioso de Deus à salvação, à conversão. Portanto, vou ter que responder diante de Deus: por que vocês desprezaram o chamado gracioso da palavra do Espírito de Deus? Veja que então os homens vão ter que responder diante de Deus por todas as suas obras más e negligências. Tudo isso vão ter que prestar contas diante do Senhor. E uma vez que eles não têm a justiça de Cristo, não têm a salvação do Senhor Jesus, não estão unidos àquele que morreu em nosso lugar, eles então terão que pagar por tudo que fizeram. Vão ter que pagar por cada obra, pensamento, sentimento, atitude, negligência, desprezo, tudo que é mal terá que ser punido, porque isso é justo, é uma questão de justiça. O cara cometeu um crime, vai ao tribunal, o juiz não pode absolver aquela pessoa, ele é um criminoso, então ele tem que pagar pelos seus crimes. Caso ele venha a ser absolvido sendo realmente um criminoso, então haverá alguma injustiça e, portanto, Deus não pode praticar injustiça. E os homens terão que pagar por todas as injustiças cometidas, todas as mentiras, os enganos, toda a maldade que fizeram durante a vida. E o que vai acontecer então? Após o julgamento, esses pecadores sem Cristo, eles serão privados da presença graciosa e amorosa de Deus, que inclusive desfrutaram aqui em grande medida, como nós falamos, o próprio sustento divino, os livramentos, são bênçãos que Deus concede graciosamente à sua criação, porque todos os dias chuva e sol são bênçãos de Deus sobre todos. E lançados para longe da presença graciosa de Deus, não é que o inferno seja a ausência de Deus, no sentido de que Deus tem algum lugar no universo que Deus não está. Não, claro que não. Deus, ele está em todos os lugares, mas a presença graciosa, amorosa, ou seja, o cuidado divino, a misericórdia divina, eles serão privados disso. O inferno é um lugar onde não há o amor de Deus, não há a graça de Deus, não há a misericórdia de Deus, só o juízo e a ira divina. Portanto, serão privados dessa graça divina. Serão privados também da comunhão com Cristo, porque eles não estão unidos a Cristo, e privados da comunhão dos santos, ou seja, não estarão unidos à igreja do Senhor e, portanto, não desfrutarão dos benefícios que Cristo conquistou e concedeu graciosamente à sua igreja. E então, lançados para longe, eles são lançados para o lago de fogo, onde eles vão ter que sofrer pelos séculos de séculos a punição por todos os seus pecados. E isso é uma advertência muito séria da parte de Deus. Você precisa se converter em vida. Você precisa pegar o tempo que Deus te deu e então se arrepender, unindo-se a Cristo, por crer que Ele é o Redentor, o Senhor, o Salvador, que pagou pela nossa punição, pagou os nossos pecados, pagou em nosso lugar, sofrendo a ira de Deus antecipadamente, para nos livrar da ira divina que virá no futuro. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por Tua graça em Cristo. Nós Te louvamos e glorificamos e rogamos que o Senhor continue nos dando a graça de perseverar até o fim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.